Amém, meus irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Ontem, quem estava aqui na programação dos jovens já recebeu um pouco do spoiler, né? Da mensagem, do tema da mensagem. O Lucas foi bem usado por Deus ontem, foi muito bom. E ele já deu uma bela adiantada sobre o que a gente pretende falar nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos, as irmãs a abrirem o texto lá no livro dos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler apenas o verso 25, que será hoje o verso que será usado para a nossa reflexão. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25. Obrigado, irmão. A versão que eu vou utilizar aqui no compartilhar é a NVI, a Nova Versão Internacional. Pode ser um pouco diferente aí na hora da leitura, mas que a gente possa compreender aqui os mais variados sentidos sobre o que está querendo se dizer, sobre o que o autor desta carta está querendo dizer nesse verso. Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo tão precioso de louvor, de cânticos, ó Deus, onde nós pudermos abrir nosso coração, nos rendermos diante de Ti. Que tempo gostoso, Senhor, e que Teu Santo Espírito continue, ó Deus, a ministrar sobre os nossos corações nesta noite. Que o Senhor me use, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que haja uma perfeita e eficaz comunicação do mistério do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa pregação parece meio óbvio, mas bastante pertinente. É tempo de voltar a congregar. A Epístola aos Hebreus, na visão do pastor Hernandes Dias Lopes, ela pode ser dividida em duas grandes partes. Uma primeira parte, uma parte dogmática, que começa lá no primeiro capítulo até o capítulo 10. E uma outra parte mais prática, logo em seguida, a partir do capítulo 10 e depois até o finalzinho. Ela meio que se divide aí nessas duas etapas, nessas duas grandes partes. O autor aos Hebreus, como a gente já falou algumas vezes, até na escola dominical, dizem ser Paulo, mas não há uma confirmação real de que seja o apóstolo Paulo que tem escrito. Por isso a gente fala que é o autor da Epístola aos Hebreus. A gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Mas não se sabe quem foi o autor, mas que foi tremendamente usado por Deus, e claro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, e trouxe para nós realmente nos primeiros 10 capítulos, ele apresenta para nós essa superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre Moisés, Josué, Arão, todos esses grandes personagens, todas essas pessoas ao longo de toda a história bíblica, elas apontavam para o Cristo. Isso, não é uma questão de superioridade em detrimento de inferioridade, mas é que aponta. Não há que se comparar com relação ao nosso Deus. E depois, ele mostra que Cristo é o sacerdote melhor, ofereceu um sacrifício melhor, santuário melhor. Então, depois que o escritor de Hebreus, ele mostra tudo isso ao longo dos 10 primeiros capítulos. Ele traz realmente esse tratado sobre o ministério do Cristo, do Jesus Cristo, mas o Cristo, o Messias prometido. O escritor aos Hebreus, então, ele passa a fazer, a partir do capítulo 10, aplicações que são muito importantes, numa espécie de um apelo solene ao povo de Deus. O que eles fazem? O que esse autor faz? Ele traz ali o tratado sobre Jesus, seu ministério, seu sacerdócio, todo o seu trabalho, tudo o que Jesus fez. E aí agora,
Feito isso, pessoal, a partir dessa concepção, nós precisamos agir dessa maneira, como igreja, como povo de Deus, como povo que reconhece o ministério, o senhorio de Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer algumas aplicações. E aí nós encontramos aqui algumas dessas aplicações, como a gente vai olhar dos versos 19 a 25, são solenes exortações que esse autor faz à igreja. Depois ele faz solenes advertências, a partir do verso 26 do capítulo 10. E aí ele segue um solene encorajamento, dos versos 32 a 39 de Hebreus. O nosso texto de hoje, ele se encontra inserido dentro dessa exortação que o autor faz, dentro desse contexto. A partir então do perfeito, completo, cabal, final sacrifício realizado por Cristo, nós temos alguns privilégios que precisam ser perfeitamente, precisam ser plenamente usufruídos por parte do seu povo. E nós precisamos meditar nesses privilégios. E um desses privilégios está no nosso texto, o verso 25. É o privilégio da comunhão encontrado no nosso verso. Claramente que a comunhão, meus irmãos e minhas irmãs, ela não se resume, no sentido apenas de nos reunirmos como igreja, mas a não reunião na igreja, a não reunião como igreja, também sinaliza que nós precisamos melhorar a comunhão. Nessa última semana, aqui no estado do Paraná, foi aprovada a não obrigatoriedade da utilização das máscaras em ambientes abertos. Dados os sinais de diminuição dos efeitos da pandemia, em vários lugares do Brasil isso está sendo uma realidade, em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, inclusive está sendo feita a liberação em ambientes fechados. Aqui no Paraná ainda não é feita essa liberação. Aqui no nosso ambiente, por exemplo, estou a uma distância considerável, posso fazer o uso da palavra sem a máscara, mas os demais irmãos ainda continuam com a máscara. Lá fora, por ser mais arejado, fica a liberdade. Quem quiser continuar usando a máscara, continue utilizando, sinta-se seguro. Mas já existe esse amparo legal dos órgãos competentes em dar essa liberdade para a população no Paraná. Mas mesmo com tantos sinais e informações acerca da pandemia, a diminuição dos casos da pandemia, o avanço da vacinação e, com certeza, por mais que tenhamos opiniões diferentes nesse sentido, respeitando as opiniões, mas o avanço da vacinação foi fundamental para que a pandemia pudesse vir a diminuir. E isso é fato. Está acontecendo uma grande diminuição. Os cuidados não precisam diminuir, eles devem se manter. E acredito que essa pandemia trouxe nesse sentido muitas questões. A questão da utilização do álcool em gel, a questão de utilização das máscaras. Antes era algo tão... Por mais que a gente ainda fique um pouco agoniado de usar as máscaras, mas é algo que já faz meio que parte da nossa... já nos acostumamos. E os irmãos orientais, por exemplo, eles já usavam as máscaras há muitos e muitos anos. Inclusive, eles usavam até num sinal de respeito, No Japão, por exemplo, quando uma pessoa está gripada, está com sintomas de algum tipo de problema respiratório, ela utiliza a máscara para evitar a propagação para outras pessoas. Isso é um costume lá. Já é algo que veio para ficar. Para nós aqui é algo novo, completamente novo. Até me lembro no início da pandemia, quando a gente começou a ver algumas pessoas usando máscara, cara, que coisa mais... Mas é algo que veio para, de alguma forma, trazer uma segurança. E hoje, ao vermos reportagens, repórteres tirando a máscara aqui no Brasil, essa sensação de, graças a Deus, estamos vendo o pior, de repente, já ter passado, mas sempre esperando em Deus, esperando no Senhor, confiando no Senhor, com relação ao nosso futuro, com relação a essa questão. Mas enfim, diante de toda essa realidade, graças a Deus as coisas começando a voltar ao normal.
nós estamos diante de uma situação em que nós percebemos na nossa realidade de igreja, isso de uma forma geral, né, conversando com outros líderes, com outros pastores, muitos irmãos e irmãs em Cristo ainda não retornaram à atividade de congregar em suas respectivas comunidades de fé. Por mais que seja até transmitido online, às vezes nem no online participa, né? Nem no online está ali participando. Ou às vezes fica só no online, né? E de repente fica, né, de uma certa forma próximo à realidade da igreja. Mas eu fico no online, né? E aí por causa da pandemia, por causa dos efeitos e tudo mais, mas hoje em dia parece não fazer mais tanto sentido como fazia de repente há um ano atrás, no início da pandemia. Então a partir desse texto, a gente quer refletir um pouco sobre 3 apontamentos, meus irmãos, de como nós, como cristãos, 3 apontamentos, 3 situações para nós mantermos a prática de congregarmos como igreja nesse momento agora que nós começamos a vislumbrar uma melhora nessa questão de situação que nós estamos passando no mundo. E a gente quer trazer exatamente essas ideias para a gente refletir como igreja do Senhor, à luz desse texto. A primeira dessas questões que a gente quer trazer é que congregar é bênção de Deus. É bênção do Senhor. O próprio pastor Hernandes Dias Lopes, ele estabelece como um dos privilégios a partir da obra de Cristo, né, o fato de nós nos reunirmos como igreja. A igreja é um corpo, é um rebanho, é uma família, né? A gente sempre fala, a família Ebenezer, né? Não podemos viver isolados, não podemos ficar desigrejados. Não faz sentido a ideia de desigrejado, eu seguir a minha comunhão com Deus solitariamente, não faz sentido para quem é filho e filha de Deus. Não faz sentido. Pertencemos uns aos outros. Nós devemos congregar. E esse congregar, o próprio pastor Hernandes, ele traz, congregar consiste em servir aos outros, exortar uns aos outros e ser bênção uns para com os outros. Congregar é isso. Não é só de repente estar aqui presente, que já é com certeza uma grande bênção, mas estar presente, estar junto aqui. O teólogo Willey, ele afirma que o culto público é uma necessidade da vida cristã. Olha só. E a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça. Uma necessidade. O também teólogo Guthrie, ele diz que o Novo Testamento não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. O isolamento cristão era somente em momentos de prisão, em momentos de perseguição, em momentos de dificuldades, mas não em momentos de paz. Não faz sentido, na perspectiva bíblica, o viver isoladamente. Somente em casos onde a minha própria vontade de me locomover, ela é cerceada por circunstâncias alheias à minha vontade. Como que nós vivemos recentemente, no contexto da pandemia, em respeito, em questão de saúde, a gente teve momentos em que a gente organizou apenas programações online. Não era permitido fazermos encontros aqui. Mas agora já está podendo. Então por que não? Por que não voltar? Né? Diante dessa oportunidade, dessa bênção. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, esse mesmo autor ele fala, mas também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Ele volta a repetir aqui sobre a necessidade de nós, como povo de Deus, estarmos reunidos em nome de Cristo. Bonhoeffer, também um outro teólogo bastante conhecido, né? Ele comenta que a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. João Calvino, quando ele comenta sobre o Salmo 133, né? Um salmo bastante conhecido, ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivam em comunhão, em união, né?
Quando ele comenta, ele fala: pela barba e gola das vestes, nós somos levados a entender que a paz que vem de Cristo como cabeça se espalha através de todo o comprimento e largura da igreja. Então ele fala que essa paz, né, a bênção de Deus, ela é ordenada, ela é liberada por todo o comprimento e largura da igreja, né? Então ele fala daquele óleo que vai sobre a barba, né, de Arão. Eu falei, nossa, parece meio esquisito quando a gente olha aquele Salmo 133, mas a gente tem que entender que é uma linguagem figurada que o salmista está usando. Que a bênção, ela é estendida para toda a igreja. Contudo, mesmo assim, a expressão usada no nosso texto, né, não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Então, o fato de não se reunirem já acontecia naquela época. Não é algo novo. Não é um problema novo. Isso sempre aconteceu. A gente sempre flertamos, meus irmãos, com a questão de nós não congregarmos. Isso já era algo que acontecia pré-pandemia. Já havia essa questão. Mas o contexto da pandemia, ela evidenciou ainda mais essa situação. Especialmente no momento das proibições das nossas reuniões presenciais. E agora que a gente está voltando a se reunir, claro, sempre seguindo os preceitos de distanciamento, utilizando máscara, usando álcool em gel, seguindo todos os preceitos ainda, pois não acabou, né? Mas melhorou. Mas parece que a gente se acostumou a buscar comunhão apenas de uma forma online. E a gente acaba perdendo a bênção de estarmos aqui nessa comunhão presencial. Por isso nós chamamos a atenção, meus irmãos, para a real motivação em nossos corações, para a nossa participação nas programações da igreja. Existem motivos justos? Sim. Recentemente a Fran aí deu um susto na gente aí na saúde e tal, esteve impossibilitada de participar, participou com a gente no online. Um motivo mais do que justo, por motivos de saúde. Outras pessoas estão impossibilitadas, tem pessoas que nos acompanham, sempre, né, meu finado tio sempre nos acompanhava lá direto de Ponta Grossa. Minha tia está acompanhando aí, um beijo, tia, para a senhora. Direto de Ponta Grossa, não tem como vir para cá para participar, né, presencialmente, mas acompanha. Pessoas de Minas Gerais, pessoas do estado do norte, do nordeste do Brasil, por vezes aí nos saúdam. O Cido do Paranagi, sempre presente aqui com a gente também. Não dá para vir de Paranagi para cá, mas o pastor Valdir, inclusive, já falou que ele está prometendo uma visita presencial, né? Motivos justos, situações reais, que impossibilitam realmente essa participação presencial. Mas eu quero chamar a atenção para a nossa real motivação com relação a isso. Por vezes a gente está colocando uma desculpa numa situação e está em nosso coração ocultando a real motivação de não querermos mais participar dos encontros presenciais. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Porque nós estamos diante de Deus que sonda os corações. Deus é grande, né? Ele é soberano. E Ele ocupa o íntimo do nosso coração e conhece as reais motivações do nosso coração sobre o desejo ou não de participarmos das programações que a igreja nos apresenta. O que nós responderíamos para aquele que tudo vê, para aquele que sonda os nossos corações, sobre o motivo de repente não termos uma prática, né, de ainda não estarmos congregando em nossa igreja? O que responderíamos para o nosso Deus no dia de hoje? Que a gente pense um pouquinho. Vamos à segunda consideração acerca desse texto que eu quero trazer aqui, fazer destaque com os irmãos. Congregar é ocupar a nossa comunhão. Como assim? O autor do texto, ele reforça para a necessidade de nós nos reunirmos como igreja. Ou seja, há uma indicação aqui clara que o povo de Deus precisa se reunir como igreja. Há uma versão chamada versão Nova Bíblia Viva em português, que
que fala assim, olha só que interessante, no mesmo verso 25 do capítulo 10 de Hebreus, ele fala assim, prestem bem atenção: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões. Não vos deixai de congregar-vos, né? Não deixai de reunir-vos como igreja, né? Como eu li na versão Almeida atualizada, que a gente usa bastante aqui, né? Fala da questão de não deixar de congregar-vos. E essa versão ela fala isso: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem de suas reuniões. Acredito que essa versão, meus irmãos e minhas irmãs, ela representa bem o que o autor do texto está querendo nos dizer aqui. Devemos nutrir uma constância de participarmos das reuniões e das programações oferecidas pela nossa comunidade de fé. Hernandes Dias Lopes, como a gente falou no início, ele aponta para 3 manifestações da congregação, de congregar na igreja. Existem várias, mas nós queremos fazer menção e destacar aqui: servir, exortar e ser bênção. Amém? Todo mundo decorou? Servir, exortar e ser bênção. Servir, exortar e ser bênção. Amém. Olha só, se a gente sair com essa ideia hoje, já estou feliz da vida. Por isso, meus irmãos, nós temos funções, ministérios, tarefas, que nós nos comprometemos em realizar na nossa comunidade, a gente deve ter o cuidado, também no tocante a realizar essas tarefas, nessas programações. Mas, pastor, eu não tenho nenhum ministério na igreja. Você é membro. Você é membro, você faz parte do corpo. Então venha participar com a gente. Ou então, pastor, eu queria desenvolver algum trabalho dentro da igreja. Olha, ministérios aqui e trabalho aqui não falta. Venha trabalhar. Venha servir ao Senhor com a gente. Por isso, quando a gente fala nesse quesito de devemos ter o cuidado, então, de realizar essas tarefas, de realizarmos o nosso ofício, né? Digamos assim, congregar, ele faz sentido ele faz também sentido nessa situação. Eu não quero esgotar o significado de congregar, não é isso. Mas se a gente ter esses 3, meu Deus, nós estamos sendo bênção na vida de alguém, né? Nós estamos exortando uns aos outros em amor, né? Estamos servindo uns aos outros. Acredito que a gente consiga, sim, nesse contexto, né, representar bem o que significa congregar. Servir é claro por si só, né? Servir é se colocar, é estar, né, é fazer algo por alguém, especialmente da família da fé. Exortar aponta exatamente para o conteúdo do nosso texto. Quando ele prossegue, exortando-vos uns aos outros, em algumas versões fala encorajando uns aos outros. Exortar vem nesse sentido. Às vezes é chamar a atenção, às vezes é buscar, meu irmão, o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Precisamos de você aqui, estamos com saudade de você. Não desanima não, bora lá, segue firme. Sabe, dá aquele irmão que às vezes precisa chegar na gente, dá aquela chamadinha boa, aquele momento, hello, vamos lá, né? Nos meus tempos aí, no tempo do Denilson também, estou te entregando. Pedala! Né? Dá uma pedalada. Não sei como é que é nos dias de hoje. Se liga? Não, acho que se liga é meio antigo ainda também, na minha época ainda. Mas é isso, sabe? É dar aquele up, né? Pessoal, vamos lá. Encorajando uns aos outros. Abrindo o nosso coração uns aos outros. Às vezes a gente chega em alguém para falar alguma coisa, pronto, já acabou tudo. Não, vou sair da igreja porque isso aqui não serve. Meus irmãos, aqui é um lugar para isso. Somos uma família. Quem é casado aqui sabe muito bem, maridos então nem se fala. Se a gente não brigar, alguma coisa está errada. É, Luan? Luan é casadinho de novo, mas já, né? Acredito eu, é normal. Mas que haja reconciliação, que haja perdão. Não fique de cara virado depois, né? Pelo amor de Deus também. Mas faz parte. Então uma família, ela faz parte. Acho que todo mundo aqui participa do grupinho da família aí no WhatsApp, né? Misericórdia.
misericórdia, não é verdade? Só rola paz? Não. Exortação. E às vezes você dá uma chamada lá, a pessoa já se sente, epa, peraí, o que está falando aí? Igreja é lugar para nós também exortarmos uns aos outros. Às vezes ouvirmos alguma coisa que a gente não gosta. Mas se nós estamos ouvindo aquilo, se a pessoa está falando aquilo, é porque ela se preocupa com a gente, porque ela quer ser bênção na nossa vida, porque ela quer ver o nosso melhor para a glória de Deus. Igreja é lugar disso, das pessoas serem melhores para a glória de Deus. Como que a gente vai fazer isso online? Não estou vendo. Como é que a gente vai fazer isso sem se encontrar? Eu não estou dizendo apenas nos cultos, mas em todas as programações da igreja. Encontro de oração aqui, misericórdia. A gente fazia online, nossa, estava cheio. Estamos fazendo em formato híbrido, diminuiu. Qual o problema? Ah, pastor, é o horário. Está começando muito cedo, não dá tempo que chega do trabalho e tal. Então vamos fazer às 8 horas. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Será que é isso? Qual é a real motivação? Eu não vou ficar, você está mentindo para mim. Não, diante daquele que tudo vê. Nossas vidas são um livro aberto. Exortar em conta exatamente para isso. E o ser bênção, às vezes, representa apenas o estar presente. Meus irmãos, hoje de manhã na escola dominical, que bênção. Um grupo grande de pessoas. Que delícia. Quando a gente vem aqui para ministrar um estudo e vê um salão cheio, como isso é bênção para nós. Que se prepara, para ministrar aquele estudo. E aí as interações acontecem, as interações vão. Aí é irmão que não concorda. Não concordo com essa visão e tal. E aí o estudo vai, e aquela dinâmica acontece, né, irmã Neuza está ali. É verdade, pastor, deixa eu pegar aqui de manhã, as coisas esquentam aqui em alguns momentos, mas é gostoso, porque a igreja se fortalece, junta. Dá aquela preguicinha de manhã? Dá. Mas a igreja se fortalece. Eu achei algo muito interessante na nossa confissão de fé de Westminster. Inclusive, ela será objeto do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical. Acabando o nosso estudo agora, estamos na 12ª lição. Hoje o pastor Valdir fez uma parte, domingo que vem ele vai fazer o final da lição 12, sobre igreja e Estado. Cara, imperdível. E na última semana vai falar sobre os fundamentos da teologia reformada. Desculpa aí, mas olha, para quem quer saber sobre o tema, imperdível. E depois a gente vai entrar na confissão de fé. Eu até falei, pastor, vamos falar da confissão de fé de Westminster, vamos colocar lá, são 30 artigos, 32, 33 artigos. Cada domingo a gente bota um artigo e vamos conversar sobre isso, o que está querendo dizer ali, e aprendermos juntos uns com os outros. Na confissão de fé de Westminster fala sobre o culto, do capítulo 21, e ele fala o seguinte, nós encontramos aqui, que no dia do Senhor, domingo é considerado o dia do Senhor, por ser o dia que Jesus ressurgiu, primeiro dia da semana, por isso nós adotamos como o dia do Senhor o domingo, diferentemente do sábado, como no Antigo Testamento, como algumas denominações fazem até hoje. E o que a gente pensa no dia do Senhor? É o dia que a gente... hoje eu estou de folga, né? Hoje eu estou de boa. Mas a confissão ela aponta para um outro fato, que além de nós descansarmos dos nossos trabalhos e labores, para que a gente, como eu falei aqui no segundo tema, ocuparmos o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. E na palavra de Deus nos mostra isso, que no dia do Senhor é o dia em que nós nos ocupamos de descansar, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. De que forma? Participando das programações, visitando, tendo um tempo a mais ali na presença do Senhor.
exercitando a piedade. Muitas vezes a gente está se lembrando, e isso é uma coisa meio que cultural, né, em nosso meio, a gente se lembra apenas do primeiro fato. Hoje é dia do Senhor, o Senhor descansou. Eu descanso também. Mas nós não somos Deus, né? Nós não estamos nos atentando ao segundo fato do dia do Senhor. Nós somos feitos para a glória de Deus. Nós precisamos nos ocupar a nossa comunhão, como eu falei aqui. Uma das bênçãos do congregar é ocuparmos a nossa comunhão. Ocuparmos a nossa comunhão é exatamente isso, como diz na confissão de fé. Ocuparmos o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Como temos equilibrado, meus irmãos, o nosso descanso com a ocupação da nossa comunhão cristã? Como tem sido feito isso? E o terceiro, que eu quero também chamar a atenção aqui. Congregar aponta para o grande dia. Como que está escrito lá no nosso texto? Não deixei de vos reunir como igreja, como é o costume de alguns, encorajando-vos uns aos outros, ainda mais agora que o dia se aproxima. Por que o autor colocou esse texto aqui? Essa frase? Né? O termo bíblico utilizado aqui para se reunir, né? Não vos deixeis de congregar, diz aqui, é também utilizado, ele é utilizado em dois momentos na palavra de Deus no seu original. Aqui no texto de Hebreus 10, 25, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, 1, a palavra nos ensina, Paulo fala que nós seremos reunidos para o encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Nós seremos reunidos, arrebatados para o grande dia do encontro com o Senhor Jesus. E no segundo texto, aqui em Hebreus 10, 25, nós ativamente nos reunimos até aquele dia. Percebe, irmãos, a relação dos textos? Nós seremos reunidos por Jesus e nos reunimos por causa de Jesus. Não é para agradar ninguém, é para Ele. É a essência da comunhão cristã. Jesus nos uniu já, amém? Nós somos unidos pelo amor de Jesus. O amor de Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos une como igreja, como povo de Deus. E como fato, como consequência, nós nos unimos, nós nos reunimos por amor de Jesus Cristo. É a essência da comunhão cristã. E a expressão usada aqui nesse texto, né, de Hebreus 10, 25, aquele dia tem total relação com o dia de Cristo. Esse dia final. O dia que Jesus voltará. E cada vez mais, meus irmãos, nós caminhamos para o fim de todas as coisas. Não quero aqui fazer alarde. Não sou, né, desses que... Qualquer mensagem, qualquer situação no mundo, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Olha, agora que você percebeu, olha, a gente caminha para essa realidade. Mas não adianta só ficar também falando, o mundo está acabando, está acabando. Tá, e aí? O que isso quer dizer para nós? O que essa realidade quer dizer para nós? Com a nossa vida com Deus, com a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Não quero fazer alarde sobre isso. A gente não tem como saber exatamente o dia e a hora em que isso irá acontecer. Mas é fato que cada vez mais fatos e situações ao redor do mundo vão levando a situações que nos levam a crer que nós estamos sim mais próximos desse grande dia. E esse grande dia, para o povo de Deus, é alegria, porque tudo se consumará. Significará o dia em que nós viveremos na eternidade, né? Que nós antes víamos por partes, agora nós o veremos por todo. Será o dia em que viveremos para todo sempre na presença do Senhor. Se esse dia tem trazido medo, se essa perspectiva tem trazido medo ao meu coração, eu preciso rever o que a perspectiva da eternidade tem trazido à minha vida.
Só que nós, como igreja, no que se tange à comunhão, estamos tendo uma atitude errada acerca dessa realidade, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. O texto fala claramente o seguinte, eu fiz uma paráfrase. Ele fala assim: à medida que chega o grande dia, encorajem-se ainda mais para congregarem, servir, exortar e ser bênção como igreja. O texto então reforça a necessidade, meus irmãos, de estarmos ainda mais juntos nos dias maus. E a pandemia parece que nos separou um pouco, quando era para termos nos unido mais. Isso que esse texto também quer dizer. Ainda mais que se aproxima o dia, se encorajem para que não deixem de se reunir. Não de repente quando tinha o presencial, mas existem outras formas, outras maneiras que vão tornando possível essa reunião. Então, cada vez mais que se aproxima o grande dia, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Cada vez mais que se aproxima o grande dia, devemos cada vez mais nos encorajarmos a congregarmos como igreja, a estarmos juntos como igreja. Na medida que se aproxima o grande dia do Senhor, a tendência bíblica, a Bíblia nos ensina, é que a igreja deve permanecer ainda mais unida. Como estamos, meus irmãos, como igreja, nos adequando a essa tendência bíblica? Concluindo a nossa meditação, nessa última semana a gente teve a triste notícia, do falecimento, do recolhimento da nossa irmã, Dona Dilva. Ela foi que a gente pode afirmar, um exemplo sobre o que de fato significa congregar. Eu conheci pouco, estou no 3º ano aqui. Há irmãos que a conhecem uma vida, Já me impactou, Mas ela pode ser o que de fato representa o que significa congregar. Ela sempre esteve à disposição, sempre disposta a orientar, sempre disposta a estar presente, sempre servindo ao Senhor, sempre admoestando, sempre sendo bênção. Nos períodos em que a gente não podia se reunir, ela marcava presença sempre nas nossas programações online. Eu tenho inclusive uma foto que eu guardo com muito carinho, de um estudo que a gente fez, o primeiro estudo que a gente fez da Epístola de Tiago, lá em 2020. O computador, transmitindo o estudo, pela live, e ela com a biblinha ali, fazendo as anotações. Mostrando, participando ativamente das programações da igreja. E quando nós voltamos com as nossas programações presenciais, ela se esforçava também por se fazer presente aqui. Doía ela não poder participar da escola bíblica dominical, que não era transmitida. Transmitimos algumas vezes, mas depois nós optamos por fazer apenas presencial. Mesmo depois, com mais de 80 anos, fazendo tratamento contra o câncer, sempre presente aqui. Sempre vindo, sempre presente. A gente precisa olhar com atenção, meus irmãos, para o exemplo da Dona Dilva. Isso é congregar. Isso é congregar. A luz, da vida da nossa querida, saudosa irmã, a luz do que a gente olha na vida dela, que a gente possa rever a nossa prática de congregar, de querer se fazer presente, de querer estar participando das programações da nossa comunidade. Nós estamos servindo com diligência, servindo ao Senhor, como a gente falou lá, das perspectivas de congregar, servir, exortar e ser bênção. Nós estamos servindo com diligência, com excelência. Nós estamos nos encorajando, nós estamos nos exortando, nós estamos sendo bênção uns para com os outros. Qual o real motivo de não participarmos dos nossos encontros presenciais? Aqui nos cultos, escola bíblica,
encontro de oração, tarde da bênção, as programações daqui da igreja, por exemplo, encontros da juventude aos sábados. O trabalho não tem faltado, os trabalhos realizados, organizados pela igreja não tem faltado. Logo, se Deus assim permitir, voltaremos aos grupos de comunhão, aos grupos que se reuniam nas casas. Está por acontecer, está caminhando para voltar. Qual o motivo de não participarmos dessas programações? No dia do Senhor, nós vamos descansar, mas vamos ocupar a nossa comunhão, congregando na igreja, participando da família do Senhor. Que nós possamos ir contra os padrões do mundo, de buscarmos a Deus de forma isolada, apenas de forma isolada. Permanecermos unidos é sinal de que se aproxima o dia do Senhor. O grande sinal dessa verdade é a Santa Ceia. Paulo afirma lá em 1 Coríntios 11, 26, que ao participarmos da ceia do Senhor que foi realizada, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Olha o que Paulo está falando aqui, gente. Quando a gente participa da mesa, nós anunciamos a morte até a sua volta. Permaneçamos unidos, meus irmãos, congregando como igreja do Senhor. Vamos lutar para nos reunirmos como igreja, em nome de Jesus. Que Deus assim nos ajude. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.